Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós vamos tratar hoje do capítulo 4 da pluralidade das existências, né? A encarnação nos diferentes mundos. Hoje vamos tratar a questão número 184. Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passa a habitar? Eles respondem da seguinte maneira: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da evolução destes, ou seja, vamos aonde nós precisamos, né, de acordo com as nossas evoluções, nosso momento evolutivo espiritual. Ainda Kardec faz uma segunda pergunta sobre isso. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Eles respondem o seguinte: o grau da sua elevação. Ou seja, quando o espírito já tem a maturidade, ele acredita, né, e confia na divindade, que sabe muito bem qual é o melhor mundo para que a gente possa estar reencarnando dentro daquela família, com aquelas pessoas, dentro daquele grau, né, de circunstâncias, de provas e expiações, para que a gente possa nos desenvolver, quer dizer, para que a gente possa continuar nos desenvolvendo. E essas condições serão dadas de acordo com a nossa família, com os espíritos, né, afins, que vão nos receber, que vão nos dar a possibilidade de ali fazermos todas as nossas os nossos resgates, os nossos débitos, quem são os nossos credores, né, dentro daquele universo de pessoas, né? Então, a gente pode pedir e às vezes não seremos atendidos. E aí isso depende, né, da divindade, que sabe muito bem o que é melhor para nós, tá? Em cima disso, o Espírito Miramês faz um comentário muito interessante. Diz o seguinte: o espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas nem sempre a escolha é concedida pelos benfeitores espirituais, encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos seus tutelados, né? Reforçando o ponto que podemos ser atendidos, como também podemos não ser atendidos, porque nem sempre temos a maturidade suficiente para escolher o que é melhor para nós, né? A alma que não se libertou da escravidão da ignorância é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Ela pede aos pais, e esses medem o que podem liberar para os seus filhos, né? Ou seja, à medida que o espírito vai ganhando a maturidade e vai se tornando um espírito mais preparado, né, vamos dizer assim, para a evolução espiritual, ele por si só ele confia na divindade, sabe que a divindade vai escolher ali para ele um planeta, né, um lugar que ele possa reencarnar e ali continuar o seu desenvolvimento espiritual, porque muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós, escolhemos errado, e depois isso pode nos trazer consequências, né, piores. Então, por essa razão, a divindade jamais nos concederá um mundo onde nós não possamos ali continuar evoluindo dentro das nossas necessidades evolutivas, né? Os espíritos que já se encontram conscientes dos seus deveres, esses deixam nas mãos dos encarregados da verdade escolher o que eles poderão suportar de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Olha aqui, né, reforçando o ponto que quando nós atingimos uma maturidade espiritual, nós não mais pedimos escolhas, né? Nós não escolhemos os mundos, deixamos para a divindade, que eles conseguem avaliar melhor qual será o planeta, ou o plano, ou as condições favoráveis para o nosso adiantamento, né? A continuidade do nosso desenvolvimento. Nunca os extremos são bom partido. O melhor lugar para os que se encontram na posição espiritual dos habitantes da Terra é o meio termo. Neste caso, nem um mundo atrasado demais, nem muito iluminado, mas sempre compatível com o grau de progresso da alma, né? Somos espíritos errantes ainda, temos muito que melhorar, temos muito que evoluir. Então temos que ir para um lugar compatível, que a gente possa suportar as nossas necessidades evolutivas, né? Em muitos casos, espíritos de alta linhagem espiritual podem descer à Terra pela força do amor, como registram muitos casos, mas nunca pode o espírito atrasado ascender a mundos adiantados. Ele não suportaria o padrão vibratório daqueles mundos. A própria razão não nos deixa pensar de outra forma, né? Nós sabemos que existem espíritos muito evoluídos que vêm para o planeta Terra com uma missão,
por causa do amor que ele sente, é tão grande, né, aqui pelos espíritos da Terra, que ele vem ali para cumprir um papel, para nos ajudar a evoluir, mostrando como que se faz as coisas de uma forma leve, com bastante moralidade, né, com os princípios do amor, da bondade, da caridade. Então esses espíritos mais elevados, eles podem retornar à Terra, embora estejam em condições muito mais evoluídas que nós, mas eles vêm aqui como uma missão para dar o testemunho realmente, nos mostrando que é possível fazer certas coisas que muitas vezes a gente acredita que não é possível. E esses espíritos já com um grau evolutivo muito mais avançado que nós, conseguem fazer isso, né, de uma forma natural. Nem sempre o espírito poderá escolher o mundo que deverá habitar, mas, quando sua condição o permitir, ele terá a sua liberdade. Entretanto, as leis universais que nos amparam nos ajudam, atendem ou não aos nossos pedidos, negando quando achar conveniente e cedendo quando for o melhor para nós. Todo o universo é cheio de divisões incontáveis, e todas elas obedecem uma lei, capaz de colocar cada um em seu lugar merecido. Essa harmonia nos prova a bondade do Criador, que espalhou mundos, sóis e estrelas no espaço infinito, porém cada um se encontra no seu lugar certo. Ou seja, a divindade é sábia, então ela sabe, né, toda essa constituição dentro do universo, ela é super adequada, né, porque aquilo foi feito de uma forma feito, né, aos olhos da divindade. Então a gente acredita e confia na divindade por essa razão, né? Estamos onde realmente temos que estar, né? A nossa capacidade de escolha deve estar vibrando com nossa evolução espiritual, porque escolher o que não suportamos é desespero sem necessidade. Há mundos e mais mundos esperando habitantes, mas que sejam espíritos que suportem sua influência e que lhes facultem igualmente algo que a matéria absorva e melhore, atendendo o progresso que afinize com as suas necessidades. A vida tem a segurança de Deus, pela sua onisciência, pulsando em toda parte do universo. Se quisermos estagiar em planos superiores ao que nos encontramos, é necessário fazer jus a esse ideal. Trabalhemos e avancemos no nosso mundo íntimo, aprimorando as nossas qualidades, porque somente elas abrir-nos-ão a porta do mundo bem-aventurado para o nosso coração. Não há engano da divindade em colocar-nos no lugar em que nos encontramos. Somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos, né? Podemos confiar em Deus, que Ele é sempre Deus de bondade e de amor, e nós todos somos seus filhos. Se não damos pedra aos filhos que nos pedem pão, Deus não iria fazer de outra forma. E isso desperta em nós cada vez mais esperança nele. Confiança no que Ele pode nos dar, sempre nos ajudando a escolher o melhor, né? Trabalhemos esperando, pois, se semeamos vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura. Basta sabermos escolher as sementes, pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos, pois a felicidade se encontra dentro de nós, esperando que a descubramos. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Então veja, se nós que somos, né, limitados, né, da nossa condição, quando um filho nos pede pão, nós não daremos aos nossos filhos pedra. Imagine a divindade, que sabe muito bem das nossas necessidades. Então nós estamos onde devemos estar e merecemos aquilo que realmente tenhamos feito no nosso passado. Então, quando nós temos a oportunidade de reencarnar em um planeta, nós temos que pensar assim, que a divindade que nos orientou, que escolheu aquele plano, aquela família, aquelas circunstâncias de provas e expiações, sabe muito bem que aquilo é necessário para a nossa continuidade, né, nosso desenvolvimento espiritual. Então, muitas vezes, nós não entendemos esse ponto. Então, a nossa família espiritual, as pessoas que vão nos receber naquele planeta, né, e que vão nos ajudar, e também tem a questão dos nossos débitos, das nossas dívidas, dos nossos credores, né, muitas vezes erramos e não temos a oportunidade de reparar os erros. Então, nós, né, reencarnamos, temos as nossas provas e expiações, temos as pessoas com que nós precisamos nos acertar, porque faz parte da trajetória evolutiva do espírito. Muitas vezes, em uma encarnação, você não consegue, né, resolver tudo, então você precisa de uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, dependendo do nosso grau evolutivo, da vontade do espírito
em se melhorar, né? Ou seja, qual é o objetivo, qual é o sentido? É o avanço na moralidade e na intelectualidade. São as duas asas, né, que vai fazer com que a gente realmente cresça, evolua e continue voando alto no sentido do desenvolvimento espiritual. Precisamos melhorar moralmente, intelectualmente. E isso vem com as oportunidades que temos no convívio familiar, no convívio social, no convívio do trabalho, com todas as pessoas que nos cercam, né? E isso é o que conta. Então nós vamos para um planeta que aquele planeta esteja em condições de nos oferecer os desafios, nos oferecer as condições necessárias para que a gente possa passar, né, por uma condição melhor. Então, por essa razão, o planeta está intimamente ligado às nossas necessidades. Podemos até pedir, só que a divindade ela pode negar ou pode ceder a depender das nossas necessidades. Se for para o nosso bem, com certeza a divindade pode estar nos cedendo aquela oportunidade de conviver naquele planeta. Mas se não for para o nosso bem, né, teremos que continuar seguindo as instruções da divindade, que eles estão em outro patamar evolutivo e sabem muito bem o que é mais importante para nós. Ok? Eu acho que foi uma lição muito oportuna. Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.